Alvo de Palmeiras e Flamengo, Danilo tem mesmo proposta do Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também, para completar, o Flamengo tem oferta oficial por lateral direito e não me refiro a Emerson Royal. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo recebeu oferta oficial por mais um lateral direito. Já havia contado para vocês sobre o interesse do Aston Villa na aquisição do Emerson Royal, pois agora a ideia do Porto é fechar a compra do Daniel Sales, lateral direito de 20 anos de idade, que chegou a atuar no time principal, mas tem atuado com mais frequência no sub-20. O Porto está disposto a pagar 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Com um detalhe importante, o Flamengo ficaria com 30% desse valor e os outros 20% permaneceriam com o Ibrachina. Ou seja, se o negócio acontecer, o Flamengo recebe 19 milhões e 200 mil euros e segue com 50% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa se valorizar com a camisa do time português. A proposta foi apresentada pelo empresário Diogo Silva, da Web Soccer, que representa o Daniel Sales. O presidente BAP ficou de responder nos próximos dias. Existia uma expectativa muito grande em relação ao Daniel Sales, mas uma série de lesões tem impedido que ele atue com mais frequência no time de cima. Daniel Sales, que chegou em 2022 ao Sub-17 do Flamengo, contratado do Ibrachina, na atual temporada 22 jogos, 1 gol e 6 assistências, sendo 4 jogos e 1 assistência com a camisa do time principal. Para completar as notícias do Fla, contar que o rubro-negro acertou a venda do zagueiro da Mata para o Konyaspor da Turquia. Os turcos vão pagar 300 mil dólares por 70% dos direitos econômicos, mas o Flamengo fica com apenas 25% desse valor, que equivale ao percentual que ele tinha direito. A saideira sobre o rubro-negro. Nesse sábado, vitória por 2-1 contra o Benfica em Portugal, na decisão do troféu do Algarve. Samuel Lino, que fez grande jogo, e o Wallace Ian marcaram os gols do Flamengo. Pavlidis descontou e o jogo foi marcado por muita confusão. Tudo por causa da presença de Prestiani, atacante argentino que pertence ao Benfica e que havia sido acusado de cometer ato de racismo contra Vini Júnior em uma partida da Champions League. E o Chelsea tem mesmo intenção de contratar Danilo, notícia super importante que interessa a torcedores do Palmeiras e do Flamengo. E eu tenho visto uma série de informações desencontradas sobre o futuro do volante do Botafogo, que disputou a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Tem bastante gente cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras. Informação que eu tenho é diferente. O Palmeiras tem prioridade do Danilo em caso de não negociação com clubes do exterior. Mas o Danilo e o Botafogo seguem dando a primeira opção, a prioridade para uma transferência internacional, se possível, para o futebol inglês. O Newcastle, já contei para vocês, que monitora a situação do Danilo. Se vender o Bruno Guimarães para o Arsenal, o Danilo passa a ser a primeira opção. Também especularam o Danilo no Arsenal, informação que eu tenho é de que não confere. Roma e Galatasaray teriam feito sondagens ao staff do jogador ainda sem proposta. Aí você deve estar se perguntando, mas e o Chelsea? Vai ou não fazer proposta? A especulação é de que o Chelsea entendeu que o Danilo seria uma boa reposição para Andrei Santos, brasileiro que foi recentemente negociado com o Manchester United. O que eu posso contar para vocês, o Kia Joorabchian, que tem relação com o Giuliano Bertolucci, empresário do Danilo, foi quem tentou sugerir, foi quem tentou fazer com que essa coisa entre Danilo e Chelsea avançasse, mas não há interesse do clube inglês. Dá para assegurar que se o Danilo for para a Premier League, vai para outro clube que não o Chelsea. Boa notícia para torcedores de Palmeiras e Flamengo. Embora, na minha apuração, ainda não dê para dizer que o Danilo vai jogar nem no Palmeiras, nem no Flamengo. O Palmeiras tem se esforçado, já fez uma primeira proposta de 20 milhões de euros, mais o zagueiro Naves, a oferta foi recusada. O Botafogo, que sonhava em vendê-lo por 40 milhões de euros, já aceita fazer um negócio na casa dos 30 milhões de euros, bastante acima dos 20 milhões mais 3 milhões e meio de euros do Naves que o Palmeiras ofereceu. E você, que acha que vai, como é que você acha que vai terminar essa história envolvendo o Danilo? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o presidente BAP respondeu se pretende vender Everton Araújo, volante que se tornou titular absoluto e vem sendo alvo de várias especulações de clubes importantes da Europa, entre eles o Bayer Leverkusen. Abre aspas para o presidente do Fla:
podem chegar aqui com 15 milhões de euros no Everton Araújo, que eu não vou vender. Ele se encaixou perfeitamente no clube. O que eu compro para repor? Eu consigo repor essa saída com 7 a 10 milhões de euros? Se a resposta for não, se a reposição custar de 15 a 20 milhões de euros, eu estou trocando 6 por meia dúzia. A venda de qualquer atleta só é possível desde que faça sentido econômico e que a gente consiga repor sem perder dinheiro. Acho um raciocínio extremamente lógico e o Flamengo hoje se coloca nessa condição de não precisar vender qualquer jogador de forma emergencial. Situação bem parecida ao que ele pensa em relação ao Emerson Royal. O Flamengo até vê com bons olhos o Daniel Sales, jogador da base, mas que tem se machucado com alguma frequência. Então, para vender o Everton Araújo, o Royal ou qualquer outro jogador que tenha utilidade no time principal, o Flamengo vai querer uma compensação financeira bastante acima daquilo que ele vai gastar para repor a saída desse atleta. O Flamengo engatilhou 3 reforços. Boto, frase do Boto, sabe os nomes? Até me surpreende essa frase, porque o Boto e o BAP têm afirmado que os movimentos que o Flamengo fará nessa janela de transferências estão meio que associados ao que os tubarões do futebol europeu vão fazer. Então, o Flamengo esperaria que os grandes da Europa fizessem as suas contratações e aí o Flamengo se adaptaria e pegaria aquilo que sobrasse. Aquilo que sobra de Barcelona, de Real Madrid, de Manchester United costuma ser muito boa coisa, né? Deixa eu mandar uma mensagem pro Boto para tentar entender o que ele quis dizer com isso, tá? Peraí. Bora lá. Preciso te atualizar sobre as últimas do departamento médico do Flamengo. Ayrton Lucas não causa preocupação. O lateral esquerdo, que pediu para ser substituído nos minutos finais do amistoso contra o Lausanne, nesse meio de semana, está ok e participou normalmente do treino dessa sexta-feira, ficando à disposição para o jogo desse sábado contra o Benfica, a partida mais importante dessa intertemporada do Flamengo que está sendo realizada em Algarve, lá em Portugal. Já Paquetá preferiu abrir mão de um período de descanso, de férias, após a Copa do Mundo para acelerar seu processo de recuperação. Vale a lembrança de que o Paquetá se machucou lá na Copa do Mundo, lesão muscular de grau 2. Ele teria, no melhor dos cenários, a chance de voltar a jogar numa eventual final de Copa do Mundo. O Brasil caiu bem antes, nas oitavas, e a ideia do Paquetá é se colocar à disposição do Flamengo ainda nesse mês, com o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América voltando. Já o Flamengo negocia com 3 jogadores tratativas do momento. E quem fez tal revelação foi José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo. Boto não quis se pronunciar sobre os nomes dos atletas nem as posições, tudo porque ele entende que isso pode acabar atrapalhando as negociações. Você vaza um nome por aqui e desperta o interesse de outros clubes do Brasil e especialmente do exterior. Para evitar conflito e concorrência maior, o Flamengo optou por admitir que existem 3 tratativas, mas sem citar os nomes. É importante registrar que o Boto veio a público para revelar essas 3 negociações em meio a uma série de críticas de torcedores do Flamengo, que já não vão muito com a cara do Boto há algum tempo e entendem que o Flamengo anda muito devagar em relação a tratativas e contratações de atletas. Só é importante contar também que Leonardo Jardim recentemente declarou de forma pública a necessidade da contratação de um meio atacante e de um ponta. O Flamengo tem conversas já há algum tempo com o staff do Danilo, que é volante e pertence ao Botafogo, para completar o mais antigo desejo da comissão técnica do Flamengo, anterior inclusive à chegada de Leonardo Jardim, era por um centroavante, alguém que pudesse se revezar com o Pedro. A partir daí dá para entender que esses 3 jogadores que o Boto citou podem ser volante, meio atacante e atacante. Esse atacante sendo ou um centroavante ou um ponta. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, só para completar e registrar que o BAP, o presidente do Flamengo, assegurou que não vai haver investimento extraordinário, por exemplo, como feito com o Paquetá, comprado por 42 milhões de euros, mas que com impostos e comissão alcançou 55 milhões de euros. A ideia é ser mais assertivo e gastar um pouco menos nessa janela de transferências. O Amarildo Carneiro, o Flamengo vai contratar ou vai ficar com essa lenga-lenga? Vai contratar, mas mais para o fim da janela. Vale a lembrança, não é nem para o fim, né, pessoal? É que eu e vocês somos muito precipitados. A janela abre em 20 de julho, faltam 10 dias para a janela abrir. E depois ela fecha em 11 de setembro. Eu entendo que contratar antes é melhor, mas, enfim. Não, baba-ovo do Gil. Flamengo poderia contratar o Luiz Henrique, o Danilo Santos
e o Cláudio Echeverri. Falaram que o Flamengo teria feito proposta ao Zenit pelo Luiz Henrique. Informação que eu recebi do Júnior Mendonça, empresário dele, é de que não houve proposta, tá bom? E o Flamengo está de olho em uma das maiores joias do futebol brasileiro, e eu me refiro a Ayran, atacante de 17 anos de idade, que já tem atuado no time principal do Cuiabá. Nas últimas horas, surgiu a informação de que o Flamengo deve pagar a multa de 10 milhões de reais para tirar o atleta do time profissional do Cuiabá e colocá-lo no sub-20, até para que ele continue evoluindo e mais para frente seja utilizado no Flamengo principal. Antes de gravar o vídeo, consultei Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. E o Cristiano assegura que não vai haver negociação com o Flamengo. A ótima relação do Cuiabá com o Flamengo vai impedir que o Flá deposite esses 10 milhões de reais, pelo menos na visão do dirigente do Cuiabá. Houve uma consulta do Flamengo em relação ao Cuiabá, com a ideia de que o atleta fosse transferido. Mas a ideia do Cuiabá, segundo o Cristiano Dresch, não é criar jogadores para a base para que eles sejam negociados com a base. A ideia é negociar atletas do time principal para a equipe principal de times brasileiros, tudo para que movimente mais dinheiro. Ainda perguntei, mas Cristiano, se o Flamengo depositar os 10 milhões de reais, você fica de mãos atadas, né? E o Cristiano disse que pela boa relação que tem com o Flamengo, ele não imagina que isso possa acontecer. Só para completar, o Ayran, que foi revelado nas categorias de base do Botafogo e chegou em 2024 ao Cuiabá, foi procurado recentemente pelo time dourado para a renovação do seu contrato. E o Ayran não quis renovar, até por isso foi despromovido do time principal para as categorias de base e tem treinado à parte. Tem jogadores no elenco do Flamengo com boas ofertas? Na avaliação do BAP, o presidente do clube, não. Ele entende que vender o Everton Araújo por 15 milhões de euros é um erro. E a justificativa é de que seriam necessários entre 15 e 20 milhões de euros para contratar um outro jogador com o nível do Everton Araújo. Ele usou esse raciocínio também para o Emerson Royal. A proposta do Aston Villa foi de 9 milhões de euros. E ele falou, qual lateral brasileiro eu vou contratar com esse valor? E aí tem a lembrança de que o jogador brasileiro é ainda mais caro, porque ele não ocupa a vaga de estrangeiro, né? E aí ele até fala que o Daniel Salles é alguém super bem avaliado dentro do Flamengo, é uma promessa da base, mas é um cara que tem se machucado demais. O Botafogo está pedindo quanto pelo Danilo Santos? Quando ele foi para a Copa e tinha a expectativa de que ele poderia arrebentar por lá, o Botafogo sonhou com 40 milhões de euros. Hoje, segundo o staff do jogador, dá para contratá-lo por 30 milhões de euros. Eu não acho que o Palmeiras e o Flamengo não vão chegar, eu não acho que o Palmeiras e o Flamengo vão chegar a esse valor, pelo menos fixo. Talvez com bônus possa até acontecer, tá? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Flamengo. O que você achou da notícia do Danilo? Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante pra gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. E também dá uma olhada no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Flamengo. Mesmo que você não vá comprar agora, clica lá, vê. Deixa salvo lá na sua galeria, o link é completamente confiável, vai te direcionar diretamente para o aplicativo do Mercado Pago ou da Shopee e ainda vai ajudar bastante o nosso canal e a gente vai ser eternamente grato. Muito obrigada por assistir até aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.